Boa noite, queridas. Sejam muito bem-vindas à nossa sexta aula prática, da disciplina de Diagnóstico Cinético Funcional e Imaginologia dos membros inferiores e da coluna vertebral. Hoje, o assunto da nossa aula é o quadril. Vamos ver nessa aula, anamnese, cinesiologia e a avaliação cinético-funcional do quadril. Vamos acompanhar a aula? Olá, sou o professor Marcelo Morghetti, professor da disciplina de Diagnóstico Cinético Funcional e Imaginologia, membros inferiores e coluna vertebral. Na aula de hoje, a gente vai estar estudando a região de quadril. Então, nós já estudamos a região cervical, já estudamos a região torácica, a região lombar, e hoje a gente vai estar analisando e estudando a porção do quadril. O que nós vamos estar vendo nessa aula de hoje? Então, a gente vai conhecer os métodos de avaliação fisioterápicos. Nós vamos fazer a parte de palpação junto ao paciente. Vamos fazer a inspeção desse paciente, fazer a parte de a avaliação de amplitude de movimento da região do quadril e os testes específicos que nós encontramos na porção do quadril. Então, a gente vai estar fazendo esse conceito no dia de hoje. O que a gente precisa ter em mente? O paciente vai procurar você, vai chegar até a sua clínica, até o seu consultório, e você vai iniciar o quê? O processo de avaliação. Então, já você começa de que forma? Avaliando a marcha dele. É importante você já estar analisando ele chegar até você, de que forma que ele está caminhando, que forma ele está deambulando. Por quê? Porque o quadril é muito importante nessa parte da marcha. A gente vai ver durante a aula que ela vai ter algumas alterações que são importantes você estar conhecendo. Então, já neste momento, você já está tendo uma ideia do que esse paciente vai apresentar para você de problema, de patologia, o que ele levou até você, levou a procurá-lo para você poder tratá-lo. Então, uma vez o paciente veio, chegou até você, você vai fazer primeiramente a ficha de anamnese desse paciente, colher os dados dele, os dados pessoais, os dados que você acha necessário ter nesse momento. Uma vez você finalizou isso, você vai começar o quê? Escutar a queixa principal. Qual o motivo que ele está lá com você? O que levou ele a te procurar? É uma dor, é uma irritação, é um incômodo. Então, você vai escutar ele falar. Nessa fase, é importante o quê? Você observar o que ele fala. Deixa ele falar à vontade, não interrompa, deixa ele deixar bem à vontade, porque nessa fase o paciente vai relatar tudo o que está acontecendo com ele. Se ele tem dor no momento do trabalho, se ele tem dor no momento de lazer, se ele tem dor no momento que ele vai dormir, levanta com dor. Então, são princípios, são informações importantes para você saber começar a formar o diagnóstico em sua mente. Se ele fala para você, eu chego do trabalho com dor, vou para o trabalho sem dor. Então, você pode associar o quê? Uma má postura no trabalho. Essa má postura está levando ele a ter uma dor, algum processo ali na região do quadril. Trabalha muito tempo sentado, trabalha muito tempo em pé. Então, você tem que escutá-lo. Na hora do lazer, na hora que eu estou fazendo uma leitura, se eu estou fazendo uma brincadeira, estou praticando alguma atividade física, eu sinto dor, eu sinto desconforto. Então, você tem que escutar, para depois você perceber. Depois que você escutou toda a história do paciente, fez as anotações, tudo que você acha pertinente, que você acha interessante, você vai perguntar para ele o quê? A história. Quando começou essa dor? De que forma começou essa dor? E aí ele vai te relatar. Começou uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses. Que é importante você saber isso, né? E como começou? Lembra a origem dessa dor? Às vezes ele vai falar, fui dormir, acordei com essa dor e não passou mais. Ou,
No trabalho, no final do dia, começou e não parou mais de doer. Na hora que eu chego em casa, melhora. E aí você começa a montar o seu quebra-cabeça, você começa a formatar o que esse paciente tem a oferecer de problema para você poder fazer um procedimento adequado e correto. Então você escuta ele falar novamente, não interrompe, deixa ele falar e você vai questionar a necessidade e você vai perguntando. Aí você, depois que você escutou isso daí, você vai perguntar para ele o seguinte, a história, né? De que forma começou isso? Foi de um tombo? Ele teve algum trauma, algum acidente ou não? Ou foi simplesmente ele amanheceu com a dor? Então, são fatos importantes que você deve saber junto a esse paciente para você poder fazer uma análise melhor do quadro dele. Finalizou essa parte, você vai fazer o quê? Verificar a pressão arterial dele, verificar a temperatura, aí você já está mais ou menos finalizando a avaliação dele. Nessa fase, você vai fazer o quê? Fazer a parte de inspeção. Você vai inspecionar essa região do quadril dele. Então, quando você for analisá-lo, quando você for avaliar, você começa como? Olhando se tem alguma cicatriz, se tem algum edema, se tem algum rubor, se está com vermelhidão, né? Tem uma aparência ali, se está quente o local ou não. O que significa tudo isso? Se tiver um edema, se tiver ali demasiado, ou tiver com uma mancha roxa, você pode imaginar que esse paciente teve um trauma. Então, o problema dele pode ter sido iniciado pelo trauma. Então, você já começa a direcionar o tratamento. Você percebe ali que não tem nada, mas você coloca a mão, você vê uma região vermelha, e você coloca a mão em cima daquela região, você percebe que essa região está mais quente. Então, você imagina o quê? Que tem uma inflamação ali. Esse calor e essa vermelhidão nos leva a pensar numa inflamação naquele processo, naquela região muscular que está acontecendo, ou ligamentar. Mas aí o que acontece? O dia está muito quente, né? Então, esse paciente chegou até você numa temperatura alta, num dia que está muito calor. Será que pode ser isso que está interferindo a temperatura da pele ali? Como você vai estar fazendo a avaliação, você vai estar colhendo os dados, fazendo a verificação de pressão, de temperatura, você já automaticamente, o paciente já volta do meio externo para o meio interno, ele já volta a temperatura dele normal. Então, ali você sim pode diagnosticar com mais tranquilidade que teve sim, se está vermelho, se está quente, tem uma alteração naquela região, naquela porção. Então, você pode acreditar sim, já deu tempo do corpo resfriar, saindo do lugar muito quente para um lugar mais fresco. Aí você vai ver se tem hematoma, você vai ver se tem cicatriz, se ele fez algum ato cirúrgico ali, se esse problema foi pós o ato cirúrgico, se é uma consequência do ato cirúrgico que ele fez. Então, você faz todo esse processo de inspeção junto a ele. Terminou o processo de inspeção, lembrando, né, como eu disse anteriormente, quando ele já veio até você caminhando, você já está avaliando ele. O processo de marcha já vai te dar alguma resposta. Se ele vem andando normal, ok. Mas às vezes ele já vem andando mancando, ele já vem andando com dor, ele já muda a posição dele, a postura dele, está com quadro de dor, de algia. Então ali você já começa a perceber que está uma coisa muito séria, muito grave acontecendo. Essa dor dele está extrapolando o limiar de dor dele. Então, quando você faz a avaliação do paciente, se você acha interessante, você pode até fazer uma escala de dor, onde você começa do 0 e vai até o 10. O 10 sendo a dor máxima e o 0 a dor mínima sem dor. Então, existem pacientes que têm diferença. O limiar de dor é diferente de um paciente para o outro. Como que você vai perceber isso? Como que você vai saber se aquele paciente tem um limiar de dor mais elevado? Quando ele está relatando a história dele lá no início, a queixa principal, a história de que forma aconteceu o problema, tudo, ele já vai se entregando. Ele vai falando, a dor é muito forte, a dor é muito intensa, eu não consigo dormir. E aí você já, naquele momento, você já interpreta. E você pode questioná-lo, você pode perguntar, seu limiar de dor é alto ou baixo? E ele vai responder para você. Então, ele vai falar, tem um limiar, hoje a minha dor é nível 7, nível 8. Então, você sabe que é uma dor muito forte.
Com a história que você recolheu dele, com a história que você recebeu dele, você sabe se ele está exagerando ou não nesse limiar de dor. Mas respeita isso. Você não vai falar para ele, mentira, não está doendo dessa intensidade. Você não sabe o que ele está passando, o que ele está relatando. Você simplesmente escuta e anota. Você internamente faz suas considerações, você internamente faz a sua análise, se ele está exagerando ou não, tá? Então, isso fica a teu critério. Você não é obrigado a fazer, mas é mais um ponto que você pode estar associando à sua avaliação para saber de que ponto, de que forma esse paciente se encontra naquele momento que ele está junto de você. Então, uma vez você fechou tudo isso daí, a gente vai fazer o quê? A parte da análise palpatória. Então, olha aqui na lousa, a gente vai fazer o quê? A gente vai estudar a parte óssea desse paciente. Então, vamos relembrar alguns conceitos. Eu vou passar aqui no Atlas para vocês a parte óssea do nosso quadril. Então, o meu quadril, aqui a gente está visualizando ele. Deixa eu tirar aqui a marcação. Ó, eu tenho aqui, então, o osso íleo. Ele é formado de 3 ossos no meu quadril. Então, eu tenho o osso íleo, eu tenho aqui o meu osso pubis, né? Então, veja que ele vem até aqui, essa porção, ó. E eu tenho o meu isquio. Então, o meu quadril é formado dessas 3 estruturas ósseas. Eu tenho junto dele o osso sacral. Então, a gente tem as vértebras lombares aqui em cima, né? Os discos, você já está vendo entre os corpos vertebrais, você está vendo os discos. Então, o osso sacral são formados de 5 vértebras fundidas. Não existe ali disco vertebral, não existe nada entre eles. São 5 ossos fundidos entre si. E aí nós temos também o cóccix. Então, nós temos aqui toda a porção que a gente está visualizando. Então, ó, visto numa vista lateral, o íleo, né? Então, veja aqui que a gente tem. Aí eu tenho aqui de importante, que a gente não pode esquecer, o quê? Essa cartilagem, né, que fica entre os ossos púbicos, que é a sínfise púbica. Essa cartilagem é importante porque hoje existem muitos atletas, os atletas profissionais ou atletas de fim de semana, que têm a famosa pubalgia, a inflamação do pubis, né? Então, a inflamação desta área, dessa região aqui, dessa cartilagem púbica. Então, a gente tem que ter esse cuidado de estar lembrando essas estruturas. Aqui em cima, eu tenho a parte da crista ilíaca, né? Superior, então eu estou vendo aqui toda a porção da crista ilíaca. Então, ela dá o contorno, né? Ó. Ela vai dar todo o contorno em cima da região. Aqui eu tenho, então, uma área. Aqui eu tenho aqui, ó, a região antero superior. E aqui eu tenho o ângulo antero inferior, que a gente vai ver de importante. Aqui eu tenho o osso do fêmur, né, que a gente vai estar também fazendo algumas análises, algumas coisas que estão relacionadas ao quadril. Região de trocânter maior, está nessa porção aqui. Aqui nessa porção, aqui é o trocânter maior e aqui é o trocânter menor, tá? Então, a gente vai estar vendo toda essa porção. Então, vamos lá. Uma vez a gente relembramos os ossos, os principais ossos do quadril, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pedir para o paciente, então, ficar em posição de supino. Vamos palpar quais regiões? Crista ilíaca. Por quê? Na crista ilíaca já pode me indicar o quê? Uma periosite, uma inflamação dessa região, tá? Então, a gente já consegue, às vezes, estar associando isso. O que mais que a gente pode estar vendo aqui? A gente pode estar vendo uma distensão a nível muscular nessa porção. A gente pode estar vendo o quê? Avulsões dos músculos ilíacos, importante também nessa parte. Qual músculo que vai estar também associando? Vamos ver se a gente acha os músculos. Ó, vou mostrar esses músculos para a gente. Não vou conseguir. Então, vamos voltar aqui. Tem o ilho psoas, né? Também que a gente vai estar
associando essa região. Então, a gente chama o músculo ilho-psoas, que fica junto a essa região do quadril, na região mais posterior. Então, conjunto psoas maior mais o músculo ilíaco forma o músculo ilho-psoas. Vocês vão ver isso na literatura, tá? A gente tem também os músculos oblíquo externo e tensor da face lata. Então, o que que acontece? Eu vou ver se o paciente tem alguma disfunção nessa parte. Se ela tiver uma desigualdade das cristas ilíacas, isso pode ser considerado o quê? O paciente pode ter uma escoliose, ele pode ter um encurtamento a nível muscular e pode ter uma contratura muscular, que leva, então, a essa deformidade nessa região. Então, eu vou até o paciente, vou fazer a análise, então, o paciente já está na posição supino, vou pegar, vou levantar aqui a roupa dela e vou fazer a análise, então, dessa região. Então, aqui é a região do quadril, estou fazendo a palpação, então, toda na porção da crista ilíaca. Então, eu percebo aqui, ó, o que que acontece? Quando eu faço a palpação dessa porção, o que que você tem que lembrar? Você tem que lembrar o seguinte, você não pode fazer a palpação com muita intensidade. Essa paciente pode estar com dor, né? Provavelmente elas têm a dor. E se você faz uma palpação com muita força, essa paciente pode ter um aumento dessa dor. E não é isso que nós queremos. A paciente veio até você para quê? Para ter uma diminuição ou para cessar essa dor. E você vai produzir mais dor, já vai começar o problema entre você e ela, né? Entre você e o paciente, de uma forma errada. O paciente não vai se sentir feliz. Então, você tem que fazer uma palpação de forma moderada. Você também não pode simplesmente encostar o dedo aqui, fazer essa análise aqui. Por quê? Se você fizer essa forma, só encostar o dedo, o que que acontece? Você não consegue perceber a crista ilíaca. Tem músculo ali, tem tecido adiposo por cima. Então, tomem cuidado nesse momento de fazer a palpação. Faça a palpação, faça a pressão, mas de uma forma moderada, tá? Você vai ter que encontrar esse equilíbrio. Quando eu estou fazendo, eu estou observando aqui, eu estou olhando a fisionomia da paciente. Então, eu vejo, se ela tiver dor, ela vai fazer uma cara de dor. Se ela não tiver dor, eu posso perguntar, está doendo, está tudo bem? E aí você vê a resposta que ela vai te passar. Então, aqui eu estou fazendo toda a porção da crista ilíaca. Cheguei aqui na porção da espinha ilíaca antero superior. E aqui embaixo eu tenho a espinha ilíaca antero inferior. Então, essas porções que eu preciso analisar, tá? Então, eu venho aqui, faço todo o trajeto dela, faço do outro lado também, né? A gente sabe que são dos dois lados que você tem que fazer a palpação. Então, você encontra, faz a palpação, encontra a espinha ilíaca antero superior e antero posterior, tá? Inferior. Então, você faz a palpação. O que mais que a gente pode palpar nessa porção? Lembra que vai ter a junção dos ossos púbicos, vai ter a cartilagem sínfise púbica ali, fica mais no centro aqui. Então, você pode também fazer a palpação e perceber se tem alguma alteração nessa porção central. Então, uma vez você fez toda essa análise, parte óssea, você já está com uma parte palpatória feita, tá? Você pode vir palpar a porção posterior também. Você deve palpar, ó. Você vem aqui atrás e vai palpando. Aí já aproveito, ó, já estou fazendo a palpação, região de fêmur. Por quê? Muitos dos músculos vão estar se originando ou se inserindo na região de fêmur. Cabeça de fêmur, ele está ligado ao quadril, né? A gente tem uma porção no quadril chamada acetábulo, onde a cabeça do fêmur se encaixa lá dentro. Então, neste momento, você faz o quê? Você faz a palpação. É uma cartilagem que vai estar recobrindo ali, uma cavidade, um espaço, onde tem uma membrana revestindo, onde tem um líquido sinovial. Esse líquido sinovial, então, facilita o movimento articular dessa porção e isso pode prejudicar ou não a marcha do paciente, essa região do acetábulo junto com a cabeça do fêmur. Então, você tem que ter isso na sua memória. Lembrando ali do líquido sinovial, lembrando da cavidade, da cartilagem, da membrana, tá? Toda essa porção que recobre, essa porção aí do quadril. Outra coisa que a gente tem aqui de extrema importância, existem algumas patologias, as bursites. A bursa vai estar revestindo toda essa parte da cartilagem,
toda essa parte da articulação para proteger. É uma articulação grande, usa-se muito o movimento. Então, ali vai ter a bursa revestindo toda essa área. Então, é importante você também estar fazendo essa palpação, percebendo que você pode descobrir uma bursite nessa pessoa, tá bom? Então, uma vez eu fiz a avaliação, eu vou pedir aqui para baixar um pouquinho para fazer a parte de inspeção, né? Então, eu vou baixar um pouquinho aqui, vejo se tem alguma cicatriz, se tem algum edema, se está temperatura normal, não tem rubor, não tem calor, então não tem inflamação. Então, a gente faz a análise toda da paciente. Então, tanto a parte de palpatória quanto a parte de inspeção. Nesse caso aqui, não percebi cicatriz, ela não tem nem um lado nem do outro, a gente então fica satisfeito. Preciso observar na região posterior. Então, o que eu faço? Peço para a paciente virar de decúbito para eu poder ver na porção posterior. Então, vamos virar. E aí eu peço aqui licença para ela, baixo um pouquinho e vejo se tem alguma alteração também na região posterior. O quadril também está aqui. Não tem o osso sacral, que a gente viu ali que faz junção. Tem a articulação ilho-sacral. Então, a gente está vendo aqui. Então, eu faço a palpação da região sacral do paciente. Como que eu faço, então? A gente tem um processo espinhoso, que passa bem no centro, né, das minhas vértebras, e o processo transverso. Região sacral, não tem, não são fundidas as vértebras entre si, a gente viu ali no Atlas. Então, a gente só tem o quê? O corpo dela. Então, a gente vai palpando, ó, vai fazendo toda a parte de palpação, e aí você vai percebendo até chegar no cóccix. É o término da minha coluna. Então, vejo aqui, faço a palpação. Lembrando que a palpação não pode ser com muita intensidade e também não pode ser superficial, só encostar os dedos, tá? Porque aí não dá o retorno, não dá o resultado esperado. Estou observando, não tem mancha, não tem pele ressecada, não tem edema, não tem cicatriz. Então, está tudo perfeito nessa parte. Então, na parte de inspeção, ok. Na parte de palpação, até o momento, tudo ok, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar ao slide para a gente dar continuidade à nossa aula. O que eu vou ver agora? Eu preciso visualizar, só que aí, para eu poder ter essa visão, o paciente vai ter que estar em pé, né? Por quê? O paciente tem que estar em pé para eu poder verificar se existe uma diferença, uma desigualdade entre as cristas ilíacas. Se uma crista ilíaca está mais elevada que a outra. Então, para eu fazer essa análise, eu preciso o quê? Tá observando a paciente vai ficar em pé e a gente vai fazer uma linha imaginária, né? Em cima da crista ilíaca aqui, a gente faz a palpação e percebe se existe um desvio ou não dessa região. Uma vez tendo o desvio, a nossa ideia é estar aqui a crista ilíaca, direita e esquerda. Se tiver algum desalinhamento entre elas, o que a gente pode imaginar? Pode ter uma contratura muscular, pode ter o quê? Uma parte óssea que está prejudicando, pode ser uma escoliose, pode ser uma hiperlordose. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, para eu poder visualizar, eu preciso que a paciente fique em pé para eu poder estar visualizando de maneira correta. Então, vamos até a paciente, vamos fazer essa análise. Então, a paciente já se encontra em pé. Eu vou levantar a blusa dela aqui. Vou abaixar um pouquinho a calça para eu poder visualizar. Então, aqui, ó, o que acontece? Eu tenho aqui a crista ilíaca. O correto é você ficar na frente da paciente para você poder observar. Eu estou paralelo a ela para vocês poderem visualizar, tá? Mas o correto é você estar de frente para ela para você poder olhar. Então, eu achei aqui a crista ilíaca desse lado. Achei a crista ilíaca aqui e faço uma linha imaginária. Tá reto? Estão juntos no mesmo nível? Então, mostra para mim que ela não tem um desalinhamento a nível de crista ilíaca. Mostra para mim, então, que o quadril delas estão equilibrados. Não tem uma perna mais curta que a outra, não está tendo uma contratura muscular, não está tendo nada no processo de escoliose que está prejudicando
essa paciente. Então, aí você faz essa análise, você faz essa avaliação. Uma vez tudo ok, tranquilo, a gente vai dar continuidade então. Então, no caso da nossa paciente, está no mesmo nível, está na mesma reta, então a gente fica sem se preocupar com essa parte. Então, voltando ao slide, o que eu tenho aqui? Então, a gente já fez a palpação, mas vamos relembrar, né? O que acontece? Uma vez você vendo aqui o paciente, a gente tem aqui a parte do trocânter maior, que vai ser ponto de fixação de alguns músculos, né? Que a gente tem que saber, é importante, né? Ó os músculos aqui, ó. Glúteo mínimo, glúteo médio, vasto lateral. Então, esses músculos vão estar inserindo junto a essa região. E isso pode interferir na paciente, pode estar interferindo junto ao problema dessa paciente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, o que acontece? Como que eu faço para fazer essa avaliação do trocânter da paciente? Ela vai estar em posição de supino, nós vamos abduzir ligeiramente a perna dela, a coxa dela, e palpar o trocânter maior. O que eu vou estar investigando? Se ela tem dor, se ela tem edema, se ela tem distensão desse grupo muscular, né? Na palpação eu já vou perceber. Se tiver alguma dor nessa região, pode ser então o quê? Uma distensão dos músculos, glúteo médio, glúteo mínimo e vasto lateral. Se tiver aumento de temperatura, tiver maior sensibilidade dolorosa nessa região, nessa parte, a gente pode ter também como característica uma bursite. Então, como eu havia dito, né, a bursite vai estar recobrindo toda essa articulação, todo esse processo, para proteger e facilitar o movimento de deslizar, porque a gente faz muita caminhada, fica muito em pé, sentado, então a gente força demais, então tem uma bursa. Então, se eu sentir que tem um aumento de temperatura, se eu sentir que ali está uma área mais sensitiva, ela sente mais sensibilidade, posso estar imaginando que pode ser uma bursite nessa região também. Então, tome cuidado quando for fazer a palpação, você tenha esse cuidado de não fazer com muita pressão, de não fazer com muita intensidade, porque se ela tiver essa bursite que está inflamada, bursite é inflamação da bursa. Você faz a palpação com uma certa força, o que vai acontecer com isso? Vai aumentar essa dor. E aí, no primeiro dia, no primeiro momento no primeiro contato com a paciente, você faz essa paciente ter mais dor, tenho certeza que ela não vai ficar feliz com você. Então, tome esse cuidado. Então, vamos até o paciente para a gente poder fazer. Então, ela precisa fazer o quê? Ela vai estar na região de supino, vai abduzir um pouquinho só a porção da perna, da coxa, para o quê? Para o trocânter aparecer com mais facilidade. Ó. Então, aqui eu já estou fazendo a palpação do trocânter. Tudo bem? Ó. Então, ó, eu tenho a cabeça do fêmur aqui em cima e o trocânter embaixo. Então, os músculos glúteo médio, glúteo mínimo e vasto lateral vão estar se inserindo nessa porção aqui. Então, se eu faço a palpação e ela reclama de dor, e essa dor pode irradiar para a região posterior, para a região dos glúteos, então eu posso imaginar que pode ter uma contratura muscular ali. Posso imaginar que está tendo um espasmo muscular ali. Por quê? Porque ela sentiu dor na palpação num ponto que os músculos estão inseridos, que estão ali fixados junto ao osso. Então, é uma característica na hora que você estiver fazendo a palpação do trocânter maior. Então, sempre peça para fazer a abdução da coxa, né? Como ela fez aqui. Para quê? Para o trocânter aparecer com mais facilidade, ó. Aí você consegue fazer mais facilmente o toque nessa região. Farei a mesma coisa do lado esquerdo. Então, pede para abduzir. Vem aqui, ó, encontro, trocânter. Uma vez encontrado, faço a palpação, faço a pressão e aí a gente vê. Estou observando pela face dela que ela não está tendo dor, não mudou. Poderia estar fazendo cara de dor, fazendo uma careta. Então, isso já me remete a um problema. Se ela não estivesse mudando, mas você pode perguntar, está tudo bem? Você está se sentindo bem? Está sentindo dor? E aí, o que ela responder, você vai fazendo.
Então, ó, fiz a palpação nos 2 trocânteres, tudo bem? Então, é importante você lembrar dessa região quando você estiver fazendo a sua análise, quando você estiver fazendo a sua avaliação junto ao paciente, ok? Então, volta a perna dela aqui no local e vamos para o slide para dar continuidade. Vou fazer também o quê? Análise de músculo, grupo muscular. Um músculo importante que a gente tem nessa porção é o músculo tensor da fáscia lata. Então, esse músculo, ó, ele sai lá de quadril e vem percorrer toda a porção, vai vir até próximo ao joelho. Então, ó, esse músculo é importante para a gente saber. O que esse músculo vai nos apresentar? Se a gente fizer a palpação no músculo tensor da fáscia lata, e ela sentir dor na palpação, o que eu posso estar imaginando? Pode ser um espasmo, pode ser uma contratura muscular. Se tiver um aumento de temperatura na região, lembra? A gente faz a palpação, coloca a mão, se você perceber que está uma temperatura mais elevada, a gente pode estar imaginando uma inflamação nessa região, nesse grupo muscular aí do tensor da fáscia lata. Posso também, se ela tiver dor, suspeitar de que? Ponto gatilho. Ela pode ter um ponto gatilho ali para desencadear uma dor mais intensa. E também o que acontece? Se ela tiver nesta área, como a gente fez a avaliação anteriormente lá, e apresentar a característica de uma bursite, né, a inflamação dessa bursa, o músculo tensor da fáscia lata, ele pode se fadigar, ele pode cansar a musculatura. Por causa do processo inflamatório, ela reflete junto ao músculo e o músculo fica fadigado, fica cansado. E aí ela vai ter dificuldade no seu caminhar, dificuldade no seu dia a dia. Então, às vezes, o problema é a bursite e está ocasionando um outro problema, que é a mesma região, a mesma área, né? Então, cuidado quando você for fazer a análise. Então, por isso que você faz a vistoria do trocânter maior, vê se está tudo ok. Se tiver ok, a gente vai para o músculo específico, no caso, o tensor da fáscia lata. Então, eu vou até a paciente, vou mostrar onde fica esse músculo, e aí a gente vai fazer essa palpação junto com ela. Então, a paciente fica de lado, você fica atrás da paciente. Por quê? Porque o músculo está aqui, ó, nessa região lateral aqui dela. Então, no primeiro momento, eu faço a palpação, achei aqui, ó, porção da crista ilíaca. Aí eu dei a volta aqui, ó, e tô descendo todinho o trajeto do tensor da fáscia lata, ó. Vou fazendo a palpação. Ele vai junto ao osso fêmur lateralmente, ó. E ele vai vir até a região de joelho, na porção, o que? Distal, tá? Do osso fêmur. Então, ó, a gente vai palpando, vai apertando, vai vendo se está tudo ok, né? No caso, ela está com calça, eu não consigo ver a temperatura. Ah, mas eu acho interessante ter essa ideia. Então, o que você faz? Você pede licença para a paciente, fala, ó, eu vou ver como é que está a temperatura dessa porção, dessa área. E aí você coloca a sua mão, ó, e sente a temperatura. Se você achar que está quente, você vê uma diferença de temperatura, aí você pede para observar com mais riqueza de detalhe, você desce um pouco mais a calça, tá? E aí você vê a avaliação. Se você vê que está tudo normal, tranquilo, nada disso. Mas no caso da paciente, você peça, né? Não vai simplesmente colocando, vai fazendo, colocando a mão para ver como é que está, que ela pode não gostar, a paciente ou o paciente. No caso aqui, ela. Tá? Então, sempre seja educado com o paciente, sempre você informe ao paciente o que você quer fazer, sempre você converse com o paciente, ó, vou fazer, ver se está quente a sua pele, para ver se tem algum probleminha nessa região. Não vai falando, eu vou tocar aqui, coloquei a mão para ver se tem uma bursite. Você assusta o paciente, não fala, só fala assim, preciso fazer avaliação, preciso ver se tem alguma alteração de temperatura nessa área. Se der a alteração, você guarda e no momento propício você fala, pode ser um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica de uma bursite. Mas se não der nada, você não levanta a possibilidade, o paciente não vai ficar ansioso com mais um problema, né? Ah, eu vim aqui por causa de A, agora ele descobriu B. E aí não é interessante.
Então, a gente fez a palpação do lado esquerdo. Vou pedir para ela virar, para eu poder fazer do lado direito, tá? Quando o paciente está se movendo junto à maca, tomem cuidado, né? Tem que ter esse cuidado, preservar, cuidado que a maca é estreita, dela não se cair, não se acidentar. Então, peça para fazer com cuidado o movimento, peça para fazer com delicadeza, observa, se precisar ajudar, você ajuda, tá? Não deixa o paciente sozinho. E lembramos que esse paciente pode estar com dor, pode estar incomodado, pode estar tendo algum incômodo. Então, também, aí você auxilia nessa mudança de decúbito, tá? Aí, ó, vamos aqui, achei, faço todo o trajeto dele, ó. Faço a palpação. Estou olhando lá na cara da paciente, na face da paciente, né, no rosto dela, e vejo que não está tendo alteração nenhuma da fisionomia. Então, me mostra que ela não está sentindo dor, tá? Então, a gente vai fazendo aqui, tá tudo certo. Na dúvida, você pergunta. O que nós fizemos aqui que a gente podia ter feito de melhor para essa paciente ficar mais acomodada, melhor? Quando a paciente está de lado, o que a gente deve fazer? Pega a perna de baixo e faz aqui, ó. Porque o que acontece? Ela vai ficar mais estável, vai relaxar a musculatura e aí você consegue ter uma resposta até melhor. Nós não fizemos do outro lado, vi o meu erro, né? Foi um esquecimento meu, corrigi, faço novamente o teste, ó. Percebo que está tudo ok. Neste caso, eu não fiz a medição da temperatura, então, ó, eu vou pedir para ela, ó, vou colocar minha mão para ver se está quente a região, tá? Para ver se tem alguma alteração. Coloca minha mão, tá tudo ok, não vejo diferença nenhuma, tá tudo certo. Retiro. Como eu não fiz dessa forma, eu vou repetir o exame. Não tenha vergonha, não tenha medo de fazer. Você está ali dando o seu melhor. O paciente prefere que você faça isso do que você fazer alguma coisa errada depois. Então, como a gente mexeu agora, você viu que a perna ficou mais estável, que a musculatura ficou mais livre. Vamos repetir o exame? Então, por favor, volte novamente. Ó, cuidado, você vai segurando, a paciente vai ajudando. Aí ela vai fazer, então, a flexão e, ó, você fica com o músculo todo solto aqui, todo liberado para você fazer a palpação, ó. E aí você tem uma resposta bem melhor, tá? Então, não tenha problema, não tenha vergonha. Se acontecer, você corrige, tá? Então, fizemos a correção, fizemos da maneira mais justa e aí a gente tem a resposta indicada. Tudo bem? Então, vamos lá, dar continuidade, então, à nossa aula. Aqui no slide, o que a gente vai estar vendo agora? A gente tem outros grupos musculares que a gente tem que ver. Então, eu tenho um músculo importante, né, que é o músculo sartório. Eu tenho um músculo adutor longo, que vai estar participando desse processo. E nessa área, né, entre o músculo sartório, que está aqui, e o músculo adutor longo, aqui é um ligamento, ó, ligamento inguinal. Então, o ligamento está passando aqui. Então, ó, você vendo que forma um triângulo, né? Aqui nessa área aqui, então, tem bastante linfonodos, que pode ocasionar alguma inflamação. Se você tem um processo infeccioso, esses linfonodos podem se inflexionar e inflamar. E nessa área vai estar passando nervo femoral, artéria femoral e veia femoral. São estruturas anatômicas importantes, né? Então, está passando a artéria femoral, que vai levar sangue para todo o membro, a veia femoral, que vai trazer o sangue, são as principais artérias e veias de coxa, né, nessa porção, e o nervo femoral, que está levando estímulo para essa porção. Então, é uma área importante para a gente estar vendo. Então, ela fica entre o músculo sartório e o músculo adutor longo. O que nós vamos fazer? Fazer a palpação. Também, a gente já aproveita e faz a análise do ligamento inguinal. O que acontece quando a gente faz esse processo de palpação? Se o paciente relatar dor na palpação muscular, a gente pode pensar que esse paciente tem uma distensão nessa região. O que pode ser?
Se tiver uma sensibilidade aumentada, uma sensibilidade mais dolorosa, a gente pode também pensar numa inflamação nessa porção. E aí o que acontece? Se tiver uma inflamação ou uma infecção, os linfonodos vão estar também ativos. Então vai ficar mais fácil ainda de você perceber, tá? E aí também ela pode fazer o quê? Fazer o processo de ativar o ponto gatilho, ativar esse ponto gatilho e aumentar essa dor no músculo afetado. Então, pode ser o músculo sartório, como pode ser o músculo adutor longo, pode ser os dois, ou pode nenhum dos dois estar o ponto gatilho ativado para aumentar essa dor. Então, a gente tem que perceber isso daí, tá? Existe a distensão também que pode ocorrer junto a essa porção. Então, é uma área importante para você poder estar analisando, avaliando, para poder fechar um diagnóstico de acordo. Até a paciente, para a gente poder fazer essa análise mais tranquilamente. Então, o que acontece? Estou aqui no paciente, vou levantar um pouquinho a blusa dela aqui, para a gente ter mais facilidade. O músculo sartório, ele vai sair dessa região lateral e vai vir para a região medial, aqui. Ele passa em cima do quadríceps femoral. Tem o reto femoral, vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral. E o sartório vai passar aqui, é um músculo fino, né? Ele vem até o joelho. Então, o que a gente faz? A nível de trocânter maior, ele vai percorrendo toda a porção da coxa. Então, você vai fazendo a palpação dele, ó. E aí você chega até a inserção dele aqui na região de côndilo medial do joelho, tá? No côndilo medial do fêmur. Então, ó, faço a palpação aqui, vou desse lado e faço a palpação, mesma coisa, sai aqui, vem aqui, ele percorre toda essa área da coxa, ó. Então, venho, faço a palpação, estou observando a fisionomia da paciente, olhando para a face dela, né, para o rosto dela, não está tendo alteração, então significa que ela não está tendo dor, isso é bom, ou não, né, depende do que você está procurando. Então, pergunte, tá bem, tá tudo bem, tá doendo ou não, aí você que vai sentir, tá? Então, faço a avaliação, lembrando, novamente, isso é muito importante, eu sempre repito isso para vocês. A palpação deve ser feita de que forma? Moderado. Você não pode fazer a palpação com muita intensidade, que você vai levar dor a essa paciente, não pode ser uma palpação leve, porque você não tem resposta alguma. Só vai sentir a pele dela e aí não tem o porquê. Então, você vai ter que adaptar, você vai ter que perceber, chegar ao encontro do que é uma palpação moderada. Com o tempo, você vai adquirindo, tá? Mas tudo certo. Uma vez a gente viu parte de músculo sartório, vamos visualizar o quê? O adutor longo, que ele está responsável, então, para fazer a adução junto nosso. Onde ele se encontra? Ele já se encontra mais próximo aonde? A linha média, o eixo sagital mediano aqui. Então, ele vai estar mais próximo da virilha aqui, ó, né? Então, você vem e faz a palpação, ó. O paciente não está apresentando dor, não está mudando a fisionomia dela. Então, eu fiz a palpação aqui, faço a palpação aqui também, em região de adutor longo. Então, faço a palpação, ela não apresenta. O que acontece? Neste caso, o músculo adutor longo, ele já é um músculo um pouquinho mais profundo, né? Então, quando você vai fazer numa região um pouco mais profunda, você necessita fazer uma palpação um pouco mais intensa, um pouco mais forte, tá? Porque senão você não atinge ao grupo, porque ele fica abaixo do quê? Do vasto medial. Então, o que acontece? Se você fizer uma palpação moderado, você está palpando o vasto medial. Mas eu quero chegar ao adutor longo. Então, o que eu faço? Pede para a paciente, fala, eu vou fazer uma palpação com uma intensidade maior. Então, você pode sentir um pouco mais de pressão. Se sentir dor, você me avisa na hora e você para. Aí você consegue ter a resposta. Não vai apertando, não vai fazendo a palpação de uma forma direta, com mais intensidade na sua força, porque essa paciente pode se incomodar. E ainda mais que ela está com dor, né? Se ela tiver com dor, então ela vai ficar com mais dor ainda. Então você explica
o porquê que você está fazendo. É um músculo profundo, eu preciso fazer um pouco mais de pressão para poder chegar à resposta desse músculo, se ele está ou não inflamado, se ele está com contratura, se ele está com edema, tá? Então, aí você vem e aperta com mais intensidade um pouco. Mas nada também de exagerar. Então, ó, apertei, ok. Aqui eu venho, aperto, ok. Tudo bem, paciente não relatou dor, paciente não mudou a fisionomia no rosto dela. A face dela continua a mesma, então fizemos o teste palpatório dessa região. Se ela tivesse um processo inflamatório, se ela tivesse um processo infeccioso, os linfonodos estariam ali, ativos, estariam maiores os linfonodos. Então, na hora que você fizesse a palpação, ela ia relatar dor. Mas não é no músculo, mas é no caso do linfonodo. Então, por isso que acontece o quê? Quando você está fazendo a sua avaliação, lá no início, na anamnese, você pergunta, está fazendo uso de medicamento? Qual medicamento? Por que você está tomando? Ela fala, estou com uma infecção, estou com uma gripe, estou com um processo, machuquei, alguma coisa nesse sentido, e aí eu estou tomando tal remédio, tal medicamento. E aí você já sabe, então, que todo o trajeto pode ter alteração dos linfonodos, e aí fica uma área mais sensível, uma área maior. Então, não confundam isso também, tá? Então, como você já fez a avaliação, você já fez esse questionamento, você já sabe se ela está tendo algum problema de saúde ou não, e aí você consegue fazer o resultado da maneira mais satisfatória possível. Tudo bem? Bom, vamos dar continuidade à aula, né? Voltando ao slide. O que nós vamos ver agora? A parte de avaliação de goniometria. Então, agora a gente vai começar a fazer a parte de amplitude articular. O que acontece? A gente vai fazer alguns movimentos, o paciente vai estar respondendo e a gente vai estar comparando se está correto ou não, se tem alguma limitação. Então, o primeiro movimento que a gente vai estar analisando é a flexão da coxa. A gente segue sempre o parâmetro de Marx, né? Ela que está dando para nós essas referências. Então, a gente tem como base de 0 a 125 graus. Tudo bem? O paciente vai estar, então, em decúbito dorsal. Eu vou pegar meu goniômetro. Está aqui o meu goniômetro, mostrar para vocês. Então, esse é o goniômetro que a gente faz análise junto da avaliação. Eu tenho no goniômetro o quê? 2 braços. Um braço fixo, que é esse daqui, e o braço móvel, que vai circular. Aqui é o eixo dele, aonde ele vai me dar a resposta angular. Então, conforme eu faço o movimento, a resposta vai aparecer nesta área aqui. Então, o braço móvel vai movimentar, o braço fixo eu vou deixar fixo na região, e aí a gente faz, então, essa análise. Então, nós vamos utilizar. Neste caso, dessa parte daqui, da flexão de coxa, o que a gente faz? O braço fixo vai estar onde? Nós vamos colocar ele aqui, paralelo, né, ao corpo, nessa porção, e nós vamos seguir a linha média da axila, tá? Então, ali que a gente vai ter como parâmetro essa região. O braço móvel, que é esse daqui, nessa projeção, nós vamos o quê? Nós vamos colocar ele paralelo e sobre a superfície lateral da coxa. Então, você está vendo a coxa aqui, ele está paralelo e superficial a ele, tá? Em direção aonde? Do côndilo lateral do fêmur. Então, o côndilo lateral estaria mais ou menos nessa porção aqui, e aí a gente vai seguir nessa projeção. Lembrando que para fazer essa análise goniômetro, para fazer a análise da flexão da coxa dela, o joelho do paciente tem que estar fletido. Senão dá diferença e a gente não quer. Então, essa é uma característica. O joelho precisa obrigatoriamente estar fletido para a gente poder ter a resposta adequada e indicada. Então, vamos fazer esse exame para ver quanto que vai dar, se está dentro da normalidade ou não? Então, vamos lá. Eu vou ficar aqui ao lado para a gente poder mostrar para vocês, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho o braço fixo. Onde vai estar o braço fixo? Eu vou colocar junto, ó, eu estou vendo aqui, região do quadril. Então, eu coloco aqui, o braço fixo está seguindo a linha média axilar, ó,
Tá vendo? Nessa porção. O braço móvel tá aqui, ó. Nessa área aqui. Então, tá paralelo, tá aqui, ok? Peço, então, para a paciente flexionar o joelho. E uma vez flexionado, ela faz, então, agora ela traz para ela aqui o joelho. Trouxe. Vou pegar o braço móvel e vou seguir o quê? Côndilo lateral do fêmur, tá? Então, eu venho até aqui, vejo a angulação e vejo a resposta. No caso dessa paciente, ela está me dando o quê? 89 graus. Tá dentro da normalidade? Normalidade é até 125. Tá dentro da normalidade. Mas o que me mostra? Ela tem algum problema? Ela tem alguma coisa a mais aí prejudicando? Pode ser simplesmente um encurtamento muscular, né? Por isso que ela tem essa diferença, tá? Não quer dizer nada. Tá dentro da normalidade, tudo ok. Fazemos então desse lado, vamos fazer do outro lado, tá? Você faz a mesma coisa, você vai colocar junto o eixo dele aqui, junto, paralelo ao corpo, o braço fixo, você vai seguir até a linha média da axila, vai pedir para ela flexionar o joelho, e aí você vai ter como parâmetro côndilo lateral do fêmur, tá? Então, no caso aqui, você não vai conseguir visualizar, mas lembrem, é aqui e a gente faz. Então, só para a gente mostrar se tem alguma diferença entre uma perna e outra. Ela fez. Então, eu tenho de resposta aqui, no meu caso, eu tenho 95 graus. O que isso me mostra? Que o lado esquerdo dela tem um pouquinho mais de amplitude articular de movimento do que o lado direito. Tudo ok. Tudo bem? Então, esse é o movimento de flexão da coxa. Não esqueçam que, para ocorrer isso, precisa ter a flexão do joelho, senão não dá certo a análise. Já a extensão é pequena amplitude articular, né? 10 graus, de 0 a 10. Então, a gente pede o paciente ficar em decúbito ventral. O paciente, então, o braço fixo, eu vou colocar onde? Na mesma forma, aqui é o braço fixo, vou seguir a linha axilar média do tronco. E o braço móvel eu vou colocar onde? Na superfície lateral da coxa, como está representado aqui, fica lateralmente, em direção aonde? Ao côndilo lateral do fêmur. Então, ele vai fazer a medição aqui na região do côndilo lateral do fêmur, tá? Então, nesse momento, a angulação é pequena, de 0 a 10 graus. Então, eu venho até o paciente, a gente pega, posiciona o goniômetro, então. Então, vamos lá. O braço fixo, eu vou estar onde? Seguindo o eixo, eu vou estar aqui em região de trocânter. Braço fixo, então, seguindo a linha média da axila. Móvel, seguindo o côndilo lateral do fêmur. E aí eu solicito ela fazer o movimento. Então, faço o movimento só de uma perna, só levanta. Ela fez. Uma vez fez, eu faço a análise aqui. No caso da nossa paciente, deu 8 graus. Então, está bem próximo da normalidade. O que você, nesse momento, você tem que tomar cuidado. Quando ela faz a elevação da perna, é só a perna. Aqui não pode movimentar, região de quadril. Ela não pode compensar, ela não pode fazer isso, tá? Então, aqui ela exagerou para mostrar para vocês o que não pode acontecer. Mas qualquer alteração em região de quadril, você tem que repetir o exame. Não pode fazer aqui. Então, ela só vai elevar a perna e deu angulação, ó. O quadril permanece em contato com o divã o tempo todo, tá? Então, é um cuidado que você deve tomar. Desse lado, vamos fazer também. Então, lembrando, o braço fixo eu vou colocar onde? Paralelo ao corpo dela, região axilar, vou estar colocando desse lado. O eixo dele aqui, eu vou estar colocando em trocânter. E o braço móvel a gente vai estar seguindo aonde? Côndilo lateral do osso fêmur, tá? Então, aqui você não vai conseguir visualizar direito, mas só para a gente ter um parâmetro. Ela fez.
Vi aqui, ok. Obrigado, deu certo. Nesse caso aqui, ela deu o quê? Deu também 9 graus. Então, está equilibrado o processo de extensão dos dois lados. Tudo bem? Então, a gente fez o quê? A flexão e a extensão. Qual outro que a gente tem que fazer? A abdução da coxa. A abdução, o que a gente vai estar vendo? O paciente vai estar em decúbito dorsal. A amplitude de movimento vai até 45 graus, tá? Essa é a nossa média. O braço fixo, eu vou estar onde? Entre as linhas da espinha ilíaca, antero-superior, tá? Então, o que acontece? O meu braço fixo está aqui, ó. Eu vou achar a espinha antero-superior, a minha espinha ilíaca. E aí a gente vai colocar o quê? O braço móvel, nessa posição aqui, o braço móvel. Ele vai estar onde? Na região anterior da coxa, ao longo da diáfise do fêmur. Então, o fêmur está aqui, a gente põe mais centralizado, e aí a gente vai pedir para a paciente fazer o processo de abdução. Então, a gente respeita os 40 até 45 graus. Então, o paciente está em decúbito dorsal. Eu venho até aqui. Então, a gente vai fazer a palpação. Achei a crista ilíaca. Achei a espinha ilíaca do antero superior, está aqui. Então, nesse momento, eu ponho o braço fixo nessa direção. O quadro, o eixo está no centro, na região da articulação sínfise púbica. E aí, o que acontece? Eu tenho que pegar o braço móvel e colocar onde? Na porção da diáfise da coxa. Então, está nessa direção. Qual movimento ela vai fazer? Abdução. Abdução, abrir. Ela abriu a perna, faço aqui o acompanhamento. Opa, exagerei um pouquinho. Volto. Está no centro, está no meio. Venho e faço análise. O normal é 45 graus. No caso da nossa paciente, deu 55. O que isso me mostra? Ah, ela está com algum problema? Não. Ela tem um alongamento, ela tem uma amplitude articular na abdução maior. Tá? Tudo certo, tudo bem. Se ela não relatou dor, não relata nada na hora do movimento, na hora que está fazendo, então está tudo perfeito. Não é necessário, passou de 45, ela tem alguma patologia, ela tem algum problema, ela está com alguma disfunção. Não. Simplesmente ela tem uma amplitude articular um pouco maior. Tá? Isso pode sim acontecer em qualquer indivíduo. Vamos fazer do outro lado também, para a gente ter noção do lado direito. Então, braço fixo, venho aqui, encontro a espinha ilíaco antero superior, coloco o braço fixo fiz aqui, coloquei o eixo junto à cartilagem, faço aqui, linha média da coxa, e aí peço para fazer a abdução. O paciente faz a abdução, vejo aqui, na linha média, venho e vejo a resposta. No caso da nossa paciente, desse lado, 50 graus. Então, do lado esquerdo ela tem um pouco mais que o lado direito, mas os dois acima da nossa média, 45. Então, me mostra que ela tem o quê? O processo de abdução dela, essa área, ela tem um pouquinho mais de amplitude articular do que o nosso padrão. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Repete o exame. Fiquei com dúvida, faz o exame de novo, não tem problema, tá? É melhor você ter certeza do que você está fazendo do que você ficar com dúvida, tudo bem? Então, vamos lá. Próximo movimento que a gente vai fazer é o quê? A adução da coxa. Então, a adução já é uma amplitude menor, de 0 a 15 graus. O que acontece no processo de adução? O braço fixo, então, vamos seguir o mesmo padrão anterior, uma linha entre a espinha ilíaca antero-superior, então está aqui. E o braço móvel, a gente vai estar onde? A gente vai estar mostrando também como o outro, nesse sentido, numa região anterior da coxa, ao longo da diáfise do fêmur. Então,
nós vamos fazer a mesma marcação, a mesma, para você poder fazer o processo de adução. O que vai mudar aqui? Então, ó, o braço fixo está aqui, a gente vai fazer novamente a palpação. Achei aqui a espinha ilíaca do ântero posterior. Coloco o eixo na articulação símfise púbica. Vamos fazer primeiro com a perna esquerda. Então, está aqui, está marcado. Como ela vai fazer uma adução, um fechamento, o que a gente pede? A perna direita, a gente abre um pouquinho para não interferir no exame. E aí a gente pede para a paciente, então, fazer o movimento de adução. Aí ela fez o movimento de adução. Opa, saiu aqui. Faço a marcação na linha média, tá aqui. Venho e observo. No caso da nossa paciente, deu aqui 17, 18 graus. Então, também ela tem um pouquinho acima do normal, um pouquinho acima da média, sem problema algum. Vamos fazer novamente, agora do outro lado. Então, bem o braço fixo, coloco aqui, espinha ilíaco ântero superior, encontrei o eixo na cartilagem aqui, símfise púbica. Aí, como ela vai fazer com a perna direita agora, então tá aqui, a gente faz o quê? Abre a esquerda um pouquinho e pede para ela realizar o movimento. Ela fez o movimento, venho na diáfise do osso fêmur, venho aqui, observo e vejo que nesse caso deu 10 graus. Então ela tem uma abdução um pouquinho menor do lado direito. Está dentro da normalidade. Tudo bem? Então aqui nós fizemos então o processo de adução da coxa. Qual outro que a gente vai ver agora assim? Vamos vir na lousa, no slide. Vamos fazer a rotação medial, nesse caso aqui, da coxa. Então, a rotação, o paciente já tem que estar, o quê? Sentado. Então, a gente já muda um pouco a configuração. O que acontece? O braço fixo, eu vou precisar colocar paralelo e sobre a linha média anterior da tíbia. Então, eu preciso fazer esse movimento junto ao osso da tíbia. Tá? O eixo vai estar na região axial, próximo ao joelho, e o braço móvel, então, ó, vamos lá, o braço fixo tá aqui, tá? A gente vai deixar ele fixo, e aí no movimento, quando for o braço móvel, ao longo da tuberosidade da tíbia, entre os maléolos. Então, o que acontece? Eu tenho um maléolo aqui, medial, tenho um maléolo lateral. Então, a tuberosidade no meio entre essa porção aqui. Então, aqui eu tenho o braço móvel para a gente ver. E o eixo, então, na região do joelho, aqui próximo à patela. E aí a gente faz. Qual é a amplitude articular que nós temos? Até 45 graus. Então, vamos fazer na paciente para ela ver. A paciente está sentada. Nós vamos sentar também. Aí, o que eu faço? O braço fixo está aqui. Né? Vou colocar onde? O eixo junto ao joelho aqui. O braço móvel vai movimentar. Então, ela vai fazer qual movimento? Rotação. Aí a gente vem e traciona. Vejo aqui e observo que deu quanto de resposta? 20 graus. 20 graus está dentro, então, da nossa normalidade. Vou fazer do outro lado agora para vocês virem, tá? Então, vou passar o banquinho aqui. E vamos fazer do lado esquerdo da paciente. Então, eu venho. Vamos fazer a rotação medial. Deixo unido. Tá aqui, junto da patela. E aí, a gente pede para a paciente fazer a rotação medial. Aí, o que acontece? Venho aqui. Esse braço não se move, né? Só o braço móvel. Tá junto na região da tuberosidade da tíbia, entre os maléolos. Tá feito o exame. Olha aqui. Nesse caso, deu 17 graus. Então, a gente percebe o quê? A rotação medial dessa paciente é pouca, é menor. Enquanto ela teve uma abdução maior, ela tem uma rotação menor.
Tudo bem, a característica dessa paciente, tá? Ela tem, então, uma abdução maior do que o normal e, consequentemente, a rotação medial dela é menor do que o nosso padrão. Tudo bem? Mas isso não interfere na qualidade de vida dessa paciente. É isso que a gente tem que ter em nossas mentes, sempre, né? Bom, vamos lá. Mais um teste. Agora a gente vai fazer a rotação lateral da coxa. A lateral, então, ela tem uma variação de 0 a 45 graus. Nós vamos também seguir a mesma característica. O braço fixo perpendicular à margem anterior da tíbia, o eixo sobre a linha articular do joelho. Então, ó, eu tenho aqui o eixo, eu tenho aqui, então, o braço fixo e o braço móvel vai estar aqui para a gente fazer a medição. Então, o braço móvel vai ter o quê? Sobre a margem anterior da tíbia, também respeitando os maléolos lateral e medial, tá? Então, vamos fazer na paciente aqui. Então, vamos fazer primeiramente no esquerdo, né? Então, ó, a gente coloca dessa maneira. O braço fixo está aqui. E aí ela vai fazer o movimento para nós. Então, eu não movimento o braço fixo, abro o braço móvel e vejo aqui a resposta. No caso da nossa paciente, já deu o quê? 40, 55 graus. Deu um pouquinho acima do normal. Então, a rotação lateral dela é maior que a rotação medial. Tudo bem? Vamos fazer do outro lado. Então, o que a gente faz? O braço fixo vai ficar aqui. Vou fazer a perna um pouco mais para cá. Então, o braço fixo, o eixo se encontra aqui. Então, está fixo junto à articulação do joelho. E a gente pede para fazer o movimento. Fez o movimento, eu sigo região entre os maléolos, região central aqui, e vejo a resposta. No caso da paciente, 35 graus. Então, está dentro do nosso padrão, está tudo dentro da normalidade. Então, essa é a amplitude de rotação lateral da nossa paciente. Você anota todas essas informações e depois você faz um estudo para ver o porquê dessas diferenças. Pode ser a postura dela, de esforço, pode ser o dia a dia dela que leva a ter essas mudanças de lado esquerdo e lado direito. E aí nós vamos começar os testes. Esse teste, chamado teste de Ortolani, é um teste específico para recém-nascidos, tá? Então, a gente não tem como fazer na paciente. A paciente já não é recém-nascida, não vamos fazer. Mas se você estiver trabalhando, atuando no hospital e estiver na parte ortopédica neonatal, você vai estar fazendo esse teste. É importante esse teste para você estar acompanhando. Então, o que acontece? Esse exame, ele vai mostrar para a gente se o paciente tem uma luxação congênita ou não, na região da onde? Da cabeça do fêmur junto com o acetábulo, então na articulação coxo-femoral. Como que é feito esse teste? Então, o bebê está aqui, em posição supino, você segura ambas as coxas, né? Tá vendo que ele está segurando uma coxa aqui, uma outra aqui. O polegar dele se encontra nos trocânteres menores. O trocânter menor, então, é interno, o trocânter maior é lateral e o trocânter menor é medial. Aí, o que acontece? Você flexiona, então você flexiona o joelho e o quadril dessa criança e abduz, faz a abdução dele. Nesse caso, o que acontece? Você faz simultaneamente, bilateral. Então, você flexionou o joelho, flexionou o quadril e abduziu. Se ele tiver a luxação, você vai escutar um estalido, um ploque. Nesse momento, você vai ter certeza que o quê? A cabeça do fêmur não está encaixando dentro do acetábulo do quadril. Então, aí você tem que o quê? Você já tem que falar com o ortopedista, tem que ver o porquê que está acontecendo isso daí, porque isso daí, se você não cuidar,
vai prejudicar todo o crescimento dessa criança, vai prejudicar toda a fase de marcha dessa criança. Então, por isso que é um teste feito hoje, a nível hospitalar, em recém-nascidos. Da mesma forma que a gente faz o teste do pezinho, hoje tem muitos hospitais já fazendo esse teste também, esse teste de Ortolani. Para quê? Para evitarmos dessa criança ter problemas futuros. Então, o que você tem que fazer? Novamente, você pega, faz a palpação com o polegar no trocante menor, você estabiliza, né? Aí o que acontece? Você faz a flexão, ó, do joelho e quadril e faz a abdução. Se você fizer, não tiver estalido, não tiver problema nenhum, teste deu negativo, uma criança normal, sadia, e vai. Se der alteração, você já automaticamente fala com o médico, com o pediatra, ele já vai ver qual caminho fazer, às vezes é cirúrgico, às vezes vai fazer alguma intervenção com o gesso, alguma coisa nesse sentido, e essa criança vai se desenvolver e crescer normalmente, tá? Então, esse teste é especificamente em recém-nascido. Então, a gente não vai mostrar para vocês como se realiza. Já o teste de Thomas, não. Thomas a gente tem condição e vamos fazer junto no paciente. Então, o que acontece? Orientar o paciente, então, a ficar na posição de supino, aproximar o joelho do tórax. Então, você está vendo que ele vai fazer a contração, ele vai abraçar e vai tentar trazer o joelho junto ao tórax. Tá? Essa é a ideia. Nesse momento, quando ele estiver fazendo o processo de flexão de quadril e de joelho, você vai estar fazendo aqui, ó, na região de quadríceps, você vai estar fazendo a palpação para ver se tem alguma alteração, tá? Então, o que acontece? Ele vai fazer esse movimento de flexionar e se o joelho oposto, no caso aqui, que a gente está vendo aqui, tiver uma tensão, você está com a mão em cima da região do músculo, né? Você está vendo. Se você perceber uma tensão muscular, uma contratura muscular nesse sentido, então o que acontece? A gente já tem como resposta que esse paciente tem uma contratura a nível de quadríceps, tá? Se não existir a tensão no músculo reto femoral, provavelmente a restrição está na articulação do quadril ou na cápsula articular. Então, se ele sente aqui, faz o teste, você não percebe alguma contração muscular nesse sentido, mas ele percebe relatador, recebe desconforto, então pode ser o quê? Está associado à parte do quê? Articulação do quadril ou a cápsula articular do quadril que está interferindo, tá? Então, esse teste é importante para a gente ver isso. Então, vamos até o paciente e vamos fazer para a gente ter como realizar o teste. Então, o que acontece? O paciente está aqui deitado, em decúbito. A gente pede, então, para ela fazer a flexão e tracionar e trazer. Neste momento, eu venho aqui e vejo se está tudo ok. Se tiver uma contratura muscular, o músculo vai estar rígido. O dela está normal, tranquilo, tá? Então, está perfeito aqui. Perceba o seguinte, na imagem do slide, o paciente, quando ele traciona o joelho, ele vem, traciona o quadril e o joelho, ele põe a mão por cima, né? Ele faz esse movimento. Esse movimento não é o melhor para você fazer. Por quê? Quando você força dessa maneira, você está forçando o ligamento cruzado anterior e posterior do teu joelho. Está forçando o tendão patelar aqui, junto à patela. Então, sempre que for fazer flexão de joelho, se for fazer qualquer flexão de quadril, coloque a mão atrás do joelho, ó, nessa porção. E aí traciona, aí você puxa. Aí você não está acometendo em nada o seu joelho. O teu joelho está livre, ó, está solto de movimento. Então, aí, ok. Então, nesse caso aqui, tranquilo, não teve contratura, não teve dor, então está preservado o movimento. Fazemos do outro lado também. Então, traz, flexiona, puxa, e eu faço a palpação aqui. Normal, tranquilo, não tem contratura, não apresentou dor, então não tem dor na cápsula articular, não tem dor na articulação do quadril, tá? E aí você volta. Lembrando que para voltar, tá vendo? Devagar, nada de fazer com intensidade, com rapidez. Volta a articulação calmamente, tranquilamente, tá?
Você não tem pressa para avaliar um paciente nunca. Você está com o paciente, você tem que fazer o melhor. Então, se ela for fazer rápido, você para, fala, não precisa, vai devagar. Para quê? Para não prejudicar nenhuma articulação, para não forçar, para não ter nenhum problema. Então, nesse caso, o paciente realizou em ambas as pernas o teste de Thomas, não teve, apresentou nada, então é um teste negativo. Se ela tivesse relatado, ou eu percebi a contratura aqui da parte do quadríceps, ou se ela tivesse relatado dor a nível de articulação do quadril, ou da cápsula articular ali que fica junto ao acetábulo, aí era um teste positivo. Como não tem nada, a resposta então é um teste negativo nesse caso. Tudo bem? Vamos lá, voltar à lousa. Teste de Patrick. Fabry. Então, você vai encontrar na literatura Fabry, FAB, tá? Vai ter algumas alterações. O que acontece nesse teste? O que a gente está avaliando nesse teste de Patrick, tá? O paciente vai estar, então, em decúbito dorsal. A gente vai fazer, no primeiro momento, ó, eu vou fazer o tracionamento, fazer uma força, nesse sentido, pegando o fêmur, empurrando esse fêmur junto ao acetábulo do meu quadril, tá? Eu quero ver se tem alguma alteração a nível de cartilagem, se tem alguma alteração a nível de ligamento nessa porção do acetábulo, se está preservado o líquido sinovial. Então, eu faço a tração nessa porção. Eu vou empurrar junto ao fêmur, junto ao acetábulo, né? Fazer essa pressão de cima para baixo, para ver se tem alguma alteração nessa porção. Se tem alguma alteração a nível muscular, se ela está tendo alguma contratura, tá? Se está tendo alguma tendinite, se o tendão vai estar com problema ou não. Então, esse é o primeiro passo. Depois que eu faço esse movimento, eu vou fazer o segundo movimento, que é o quê? Eu vou colocar o quê? A minha mão no quadril aqui, para estabilizar, né? A gente tem que estar estabilizando essa região. E vou forçar, ó, a ele fazer o processo de abdução da perna. Coloco o pé dele, ó, em cima da coxa. Vou dobrar, fazer com que ele coloque a perna, né? Flexionar o joelho, coloque em cima da perna dela, da perna que está estendida. E aí, uma vez fazendo isso, eu vou empurrar, ó, a minha mão para forçar a ver essa porção ligamentar aqui, ó, que fica junto à porção da virilha, né? Se tiver dor nessa região, o que me leva? Pode me levar uma inflamação dessa porção, pode me levar a um espasmo muscular e pode me levar a uma contratura muscular na hora que eu faço esse movimento, tá? Eu esqueci de falar. Quando eu estou fazendo aqui, e ela apresentar dor também, pode ter aqui uma necrose a nível de cabeça de fêmur. Essa primeira imagem aqui, quando eu faço essa força aqui, a dor pode ser uma necrose na cabeça do fêmur. Não é comum, mas eu preciso relatar, tá? Então, se você ter essa dor nesse paciente, você vai ter que aumentar a sua investigação, conversar com o médico para poder ter uma avaliação melhor. Então, a gente faz em 2 momentos. Esse momento é 1, esse momento é o 2, tá? Então, no momento 2, eu tenho o quê? Eu tenho a flexão, eu tenho a abdução e tenho rotação externa realizando, tá? Então, vamos ao paciente, vamos fazer. Então, no primeiro momento, eu vou fazer o quê? O 1, flexiono a perna da paciente, aqui. Com as minhas 2 mãos, eu vou colocar em torno da coxa dela. E aí eu faço o quê? Eu faço este movimento. Eu vou pressionar dessa forma para ver a resposta a nível de quê? Cabeça de fêmur e acetábulo do quadril. Tudo bem? Então vamos lá. Você fala para ela que vai fazer. 1, 2, 3 e faço essa pressão. Faça 3 vezes. Por que 3 vezes? Para você fazer o exame correto. Às vezes você dá uma força maior, às vezes você dá uma força menor, às vezes você dá uma força de um lado a mais do que o outro. Então, repita, faça esse movimento 3 vezes
E aí, o que eu sugiro? Segure ali uns 3 a 5 segundos fazendo essa pressão, essa compressão, ó. E solta. Observe a fisionomia da paciente. Ela está com dor, ela vai fazer uma cara de dor. Se ela não fizer cara de dor, você pergunta, foi tudo bem? Está tudo certo. Então, novamente, ó, faço esse movimento e volto. Terminou esse movimento, a gente viu que o acetábulo e a cabeça do fêmur está ok. Faço o quê? Coloca a perna dela aqui e aí o que a gente está fazendo? Então, tem flexão de quadril, abdução e rotação externa. Neste momento, então, eu venho aqui, ó, com a minha mão esquerda, estabilizo o quadril direito e vou forçar com a minha mão direita aqui, ó, o joelho dela para abrir, ó, e faço esse movimento. E aí a gente também segura, espera uns 5 segundos e aí vê se está tendo dor, se está tendo alguma alteração na região medial, ali na região da virilha. Tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos fazer do outro lado. Então, do outro lado eu venho novamente, faço aqui flexão de joelho, flexão de quadril, com as minhas 2 mãos, então, em torno da coxa da paciente, e vou fazer o quê? Fazer a pressão, conto até 5 e solto. Não vi alteração nenhuma nela, faço novamente. Volto e faço novamente. E volto. Nesse caso que você está fazendo a pressão, você também não precisa fazer uma força exagerada. Nós não queremos tirar, não queremos luxar. Se você fizer com muita intensidade, se você soltar o peso, se você fizer muita pressão, você pode luxar. Você pode fazer com que a cabeça do fêmur se desloque do acetábulo. E aí o prejuízo é grande, porque provavelmente essa paciente vai fazer uma cirurgia. Então, é só para você ver a parte da cavidade, ver a parte da cartilagem, como é que se encontra o líquido sinovial dessa porção, cabeça do fêmur e acetábulo. Terminou de fazer, colocamos o joelho, a perna dela aqui. Então, ela tem quais movimentos realizando? Flexão, rotação externa e tem um movimento de abdução. Aí eu venho, estabilizo o quadril com a minha mão esquerda e faço aqui o movimento, ó. E vejo se está tudo ok. Não mudou a fisionomia, não está apresentando dor, não relatou dor, então está tudo ok. Então esse teste deu teste negativo porque ela não teve dor. Se ela tivesse apresentado qualquer tipo de alteração de dor ou comentado alguma coisa, a gente teria que ter um teste positivo. Então, nesse caso, teste de Patrick, tudo certo com a paciente. Vamos ao slide, vamos dar continuidade. Vamos fazer o teste chamado teste de Trendelenburg. O paciente vai ficar em pé, né? Aí a gente vai estar fazendo de que maneira esse teste? A gente vai pegar, colocar a região dos polegares em cima da espinha ilíaca póstero superior. Então eu vou colocar do lado direito e lado esquerdo, tá? E fica ali próximo à região do ilíaco. O paciente, então, vai ficar apoiado em uma única perna. Então, tá vendo aqui, ó? Ele tá com uma perna apoiada no chão e a outra ele fez a flexão de joelho, ó. Ele levou a perna e tá ali suportando. O que acontece? Neste momento que a gente estiver fazendo, a paciente, se ela tiver fraqueza muscular, ela vai ter o quê? Dificuldade de ficar em um único ponto, em um único pé, né? Numa única perna. A perna dela vai ter fraqueza, ela não vai conseguir realizar o movimento. Então, aí a gente sabe o quê? Que está tendo uma fraqueza muscular a nível do quê? Da região abdutora do quadril, tá? Também pode ser fraqueza do grupo muscular, glúteo médio e glúteo mínimo. Então, pode ser do grupo do abdutor, pode ser o glúteo médio e glúteo mínimo, os músculos, e pode ser ter uma lesão nervosa do nervo glúteo superior. Então, quando você faz, você tem toda essa análise para ver. Pode ser, então, músculo glúteo médio, glúteo mínimo, o nervo glúteo superior, ou pode ser simplesmente uma fraqueza generalizada da região abdutora do quadril.
Se ela conseguir permanecer por aí 10 segundos, tudo ok, tudo perfeito. Por que eu tenho que fazer a palpação dessa região aqui da espinha ilíaca póstero superior? Para não ter movimento compensatório, para ver se ela não está tendo nada de desconforto ou disfunção a nível de quadril, tá? Então, por isso que é importante você fazer essa análise. Então, a gente vem até a paciente. Então, vamos realizar o teste na paciente. Então, a gente vem, vamos encontrar, então, a espinha ilíaca póstero superior. Então, eu faço a palpação aqui, junto à crista ilíaca, achei. Faço, então, a marcação e peço para a paciente elevar uma das pernas. Ela está, ó, nesse momento, você percebe que ela compensou um pouquinho. Então, a gente corrige aqui para ela ficar na posição correta, ó. Então, agora aqui ela está com o quadril reto. Só que aí, o que a gente percebe? Que ela tem dificuldade de manter a postura, a posição. Então, isso me remete o quê? Que ela tem uma fraqueza muscular nessa região aqui de abdução do quadril. Pode descer. Do lado direito agora, vamos fazer. Então, aqui, ó, desse lado, veja que como ela consegue com mais naturalidade. Não teve movimento compensatório, não precisei corrigir, e ela mantém de uma forma correta. Então, o que acontece? Pode descer a perna. O lado esquerdo dela, que ela acabou de realizar o movimento, tá ok. O lado direito dela nos apresentou o quê? Um pouco de fraqueza muscular. Por quê? Porque você viu que ela não conseguiu ficar nem 3 segundos com a perna elevada. E quando ela fez o movimento de segurar todo o peso em cima dessa porção do lado direito, ela fez um pouquinho de movimento compensatório aqui também. Então, isso me mostra que ela também tem encurtamento. Então, aí você já começa a direcionar o seu tratamento junto à paciente, tá? Então, no caso aqui, lado direito positivo, ela tem o problema, né? Então, o teste de Trelleborg do lado direito, ela apresentou positivo, e do lado esquerdo, negativo. E aí você finaliza, então, a avaliação dessa paciente. Então, no dia de hoje, a gente fez o quê? Fez toda a análise, toda a investigação e região de quadril. Então, nós estudamos a parte de inspeção, a gente inspecionou o paciente, fez a palpação anatômica, estruturas ósseas, grupo muscular, fizemos todo o processo de goniometria para ver a amplitude articular das articulações envolvidas junto ao quadril e fizemos alguns testes específicos para dar o resultado necessário para a gente chegar ao diagnóstico final desse paciente, tudo relacionado ao quadril. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a aula de hoje e espero encontrar vocês numa próxima aula. Muito obrigado, até mais. Tchau. E aí, meninas? Gostaram dessa aula? Eu cheguei um pouquinho atrasada, né? Mas é bem bacana. Tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Não, tá tudo certo. Então tá. Tá todo mundo quietinho hoje, né, Camille? Não é, menina? Tudo tranquilo. Gosto disso. Daqui a pouco eu vou te mandar o relatório, professora. Tá ótimo. Então, meu povo, vamos ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Se tiver alguma outra dúvida também, estou à disposição, pode me mandar mensagem, tá bom? A gente vai despedindo por aqui. Semana que vem tem mais. Um bom descanso, um bom final de semana. Façam meus relatórios. Semana que vem é o prazo final. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite a todas.
Fiquem com Boa Deus. noite, menina. Tchau, tchau.